Olá, nós estamos então voltando para esse segundo bloco, onde nós já vamos começar a responder as perguntas que vocês estão nos mandando. Mas eu quero repetir aqui o número do telefone que você vai poder apresentar a sua pergunta, nos mandar pelo telefone fixo 3349-1015 ou através do WhatsApp também. Você pode nos escrever 993470532. Como nós temos muitas perguntas, nós vamos exatamente agora começar a responder estas perguntas que vocês nos enviaram, inclusive durante esta semana, né? Muito bem, gente. Agora podemos começar. A semana passada a gente não teve como responder essa pergunta da Jaci e ela ficou aqui, mas a gente fez o compromisso de iniciar por ela. Jaci, você que nos mandou esta pergunta, que na verdade são duas ou poderíamos dizer que são quase 3 perguntas, mas vamos por partes, né? A Jaci pergunta, obrigado pela sua participação, Jaci. Na sua certidão de batismo está escrito que Nossa Senhora das Graças é a sua madrinha de batismo. E do seu primo é Nossa Senhora Aparecida. Como se faz isso? Associado a essa mesma pergunta da Jaci, podemos escolher o título de Maria? Olha, Jaci, o que eu posso te dizer? Isso não é um costume prescrito, né? Não é algo que está escrito em algum lugar que você tenha que colocar. O que nós temos de presente na tradição é que por muito tempo a escolha dos nomes das pessoas, a igreja quase que condicionava que a escolha do nome daquele que se batizar tivesse consonância com algum santo, né? Então veja que nós temos essa tradição que é muito antiga. Isso sim existe, que é colocado, digamos, não como uma obrigação, mas por muito tempo a igreja pediu que o batizado, que os pais escolhessem nomes de santos para colocar nos seus filhos. Agora, como padrinho, como madrinha, eu penso, Jaci, que isso pode ser um costume de uma paróquia. Pode ser costume que um padre colocou de uma determinada comunidade. É bonito, né? Você imagina você ter de madrinha, de padrinho, né? De madrinha Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. Então, se pode escolher o título de Maria, é o que eu estou te dizendo, Jaci. Nas paróquias por onde eu passei não existe esse costume, tá? Mas se aí na sua comunidade você tem, aí seria bom você perguntar para o próprio padre, né, da comunidade local, onde foi realizado esse batismo, se existe a possibilidade da escolha de um dos títulos, né, desses títulos de Maria. Porque como é digamos, uma tradição ali muito localizada, numa comunidade específica, você pode conversar com a própria comunidade, com o padre, né, para ver, com as catequistas, para ver qual que é o costume dessa comunidade e se esses nomes, na verdade, poderiam ser escolhidos, tá? A Jaci também tem uma outra pergunta, a pergunta número 2, que também é muito pertinente, né? A Jaci pergunta por que a Igreja Católica faz batismo e casamento de pessoas que não frequentam a igreja. Inclusive, todo mundo sabe que os mesmos são de outra seita. Então, Jaci, o batismo, o nosso direito, pede que, sobretudo, naquelas pessoas que vêm apresentar à igreja o pedido de batismo de uma criança, que pelo menos uma pessoa, né, seja capaz de dar à igreja uma certa segurança de que aquela criança vai crescer num ambiente que seja capaz de não só despertar, mas alimentar e ajudar a crescer aquela pequena semente que está plantada no coração daquela criança. Ou seja, a igreja tem que ter uma certa segurança de que essa criança terá o quê? Um ambiente onde ela possa crescer e desenvolver a sua fé. Nesse sentido, é verdade, muitos dos padrinhos escolhidos, das pessoas que rodeiam as crianças, às vezes são baseadas, muitas vezes o pedido até do próprio batismo, em razões bastante superficiais, né? Medo de que a criança morra pagã, coisas assim que não são suficientes para motivar o pedido de um batismo. Isso por quê? Porque boa parte do nosso povo,
da nossa gente, infelizmente, foi batizada, passou por uma experiência sacramental, mas não necessariamente foi evangelizada. Esse é um grande problema que com a qual a igreja lida, né? E toda a ação pastoral da igreja tem tentado de todas as formas, né, trabalhar para que esses cursos de pais e padrinhos sejam cursos onde os católicos se sintam realmente reinseridos dentro de uma comunidade de fé. Porque não pode ser simplesmente uma superstição para eu ter que batizar o meu filho, ou porque eu não quero que ele seja um pagão, por assim dizer, né? Não, isso não é suficiente. Então, de fato, Jaci, esse é um problema que muitas vezes os padrinhos não são escolhidos pelo testemunho de fé, pela vida de participação, né, na comunidade, na igreja. E aí a gente percebe que essa criança vai crescer praticamente, exceto quando acontece que tem uma avó ou uma figura entre os pais e padrinhos, que de certa forma tenham uma adesão e uma expressão mais ativa da sua própria fé e da sua religiosidade. Então eu digo sempre, olha, é difícil a gente também ficar julgando, né, as pessoas, mas à medida do possível, os critérios pastorais hoje falam de uma igreja que tem que estar muito mais atenta, não simplesmente dar o sacramento, mas envolver a pessoa, apresentar Jesus, levar a pessoa a entrar, digamos, nessa intimidade com Deus a partir da sua prática de fé, para que isso não seja simplesmente um elemento cultural, né? Porque é o católico de IBGE que a gente diz, né? Qual que é a sua religião? Fica com vergonha de dizer que não tem, então diz, sou católico, né? Então, de fato, esse é um problema que a gente tem tentado trabalhar, que a gente tem desenvolvido, faz um pouco, um pouco parte da história nossa, né, Jaci? É um pouco parte da história, porque nós éramos um país eminentemente católico. Então, praticamente participar da sociedade e ser cristão católico era quase que a mesma coisa. A situação mudou, né? A situação mudou muito. E a gente precisa se dar conta disso, que nós precisamos aí estar mais atentos aos critérios. Simplesmente, não é simplesmente a questão de dar sacramentos, né? Mas envolver a pessoa num percurso de seguimento de Jesus dentro de uma comunidade, toda ela missionária. Esse é o grande desafio da igreja hoje. Agora, me desculpem, engasguei aqui. Agora, Jaci, tem uma outra coisa. Às vezes são convidados também a serem padrinhos pessoas que não só não participam da igreja, mas como você cita aqui, né? Frequentam outras seitas. Eu não sei qual é o conceito aqui que você tem de seita, né? Mas, de fato, a gente percebe que nós precisamos entender que é o vínculo da fé que deve motivar a escolha do padrinho. E não a minha simpatia ou não. Ah, padre, eu quero dar um presente para essa pessoa que eu gosto muito dela. Não basta. Não basta, gente. A gente tem que ser muito sincero. Com a fé não é simplesmente simpatia, né? Às vezes meu irmão na comunidade não me é simpático. Eu tenho que amá-lo, né? Tenho que viver a minha fé também passando por essa empatia, por essa comunhão que se cria entre nós. Então, por favor, nós precisamos sim motivar, mudar muita coisa, já sim. Mas vamos caminhando, né? Vamos caminhando e ajudando as pessoas a entenderem que um dia essas crianças batizadas precisarão reafirmar, confirmar o desejo de continuar professando a fé católica, e isso tudo vai depender do testemunho nosso antes, né? Durante esse período, até chegar à crisma. Então, veja que é uma igreja que precisa testemunhar e a gente precisa melhorar muita coisa sim, Jaci, com certeza, tá? Obrigado pela sua pergunta e nós vamos agora para a segunda pergunta que nos mandou. Quem nos mandou foi o Felipe, lá do Aero Rancho. Uma saudação a todo o pessoal lá do Aero Rancho, tá? O Felipe nos pergunta, existe algum relato sobre a aparição de Jesus a Nossa Senhora após a ressurreição? Olha, pressupõe-se, Felipe, que como Cristo apareceu para muitas pessoas, inclusive, às vezes, grupos inteiros, né? Se pressupõe, quase que como que lógico, que Jesus tenha aparecido, que Jesus tenha aparecido a Maria, sua mãe. Agora vejam,
É interessante que na Bíblia não temos isso, né? Não temos esse relato, digamos, da aparição de Jesus à sua mãe, Maria. Até porque se você for perceber, Maria vai crescendo a sua importância dentro dos próprios evangelhos, né? Até chegarmos a Lucas e João, que já tem uma mariologia muito mais desenvolvida, porque entende muito mais a importância de Maria, que cresceu dentro da própria comunidade, né? O seu papel, o seu lugar. Então, agora, o que existe? Existem tradições extra-bíblicas que contam, sim, do relato da aparição de Jesus. E, se eu não me engano agora, Felipe, eu não posso te dar isso com muita certeza, mas tiveram santos que tiveram visões também de Jesus que tem aparecido a Maria, né? E Jesus ressuscitado. É algo que a gente dá por certo, não teria absolutamente nenhum problema para a nossa fé, muito pelo contrário, eu acredito que seria muito natural. Mas vejam, o que Jesus disse no momento quando ele começou a fazer a pregação, vocês lembram que a família de Jesus veio buscá-lo e ele disse, quem são? Disseram para ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele faz uma pergunta muito interessante. Muda. Agora a nova família de Jesus é a comunidade. Por que os evangelhos então não relatam Jesus ressuscitado aparecendo a Maria? Provavelmente porque Jesus colocou os laços da comunidade acima dos próprios laços familiares. Minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Isso significa não que Jesus tenha relativizado o papel maternal da sua mãe, mas sobretudo porque ele quer ressaltar a importância que tem a nova comunidade que nasce, que tem uma mãe. Jesus na cruz entregou, né? Eis aí, filho, eis aí tua mãe, tá? Mas é importante perceber que o que Jesus quer ressaltar mesmo é a aparição dele para a comunidade nascente, para a igreja, da qual Maria faz parte, como ela estava presente também no momento muito importante da manifestação da igreja, que era em Pentecostes, né? Então o Espírito Santo aparece, Maria se manifesta a epifania desse Espírito e Maria está ali presente. Então sobretudo, agora Maria é vista como mãe da igreja e membro, digamos assim, membro sublime desse corpo, dessa nova família que nasce, que é a igreja. Por isso, provavelmente não se deu tanto destaque a uma aparição pessoal a Jesus que tenha visitado, que tenha aparecido a sua mãe. O que provavelmente aconteceu, você não acha? O que provavelmente aconteceu. Muito bem, obrigado, Felipe, pela sua pergunta. E nós vamos agora acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. O Anderson, lá do bairro Rita Vieira, pergunta quais foram as principais mudanças que a Igreja Católica teve após o Concílio Vaticano II. Anderson, as mudanças que a gente teve não foram mudanças de doutrina, daquilo que nós tínhamos como conteúdo, né, da nossa fé, porque a Igreja vai passando os séculos, ela vai descobrindo do tesouro da fé, o desenvolvimento dos dogmas da sua fé, vai se retirando desse sagrado depósito os conhecimentos, né, as verdades que vão sendo descobertas à medida que o trabalho, né, teológico de aprofundamento vai sendo realizado na igreja. Então a gente não pode dizer assim, que grande mudança, porque existe a igreja que vai dando seu caminho, seus passos na história, uma igreja exatamente situada na história. E talvez a grande perspectiva que nós tenhamos aprendido é que por 2 ou 3 ou 4 ou 5 séculos, a igreja fazia pressuposição de um mundo lá fora, digamos assim, de que ela fazia parte de um regime de cristandade, onde o mundo externo é um mundo cristão. Agora a igreja se dá conta no Concílio Vaticano II que ela tem que dialogar com um mundo que não se apresenta mais como antes. A realidade mudou. Então a igreja precisa o quê? Não adaptar-se no nível de conteúdo, mas sobretudo tendo em vista os destinatários da revelação, os destinatários dessas grandes verdades da nossa fé, que a igreja precisa mudar um pouco os seus métodos, né? Mudar um pouco a sua forma de agir, de evangelizar, exatamente por conta das especificidades que são próprias deste tempo. Então nós tivemos mudança do vernáculo, as liturgias, a preocupação do concílio,
que as liturgias fossem mais participadas, porque nós não temos mais um mundo onde todos os lugares vão garantir uma cultura cristã, porque isso mudou. Então nós não temos mais a escola, a cultura, a sociedade, os meios de comunicação dizendo a mesma coisa que a igreja está dizendo. Porque essa ideia de cristandade não existe mais e a igreja precisa, aspas, redescobrir a sua forma de evangelizar nos ditos tempos modernos. Existem muitas coisas ditas de preconceito, sobretudo no seio da igreja, do Concílio Vaticano II, mas todos os papas, Anderson, têm dito uma coisa, todos os papas depois do Concílio Vaticano II têm dito que o concílio é uma bússola para esse caminho da igreja, para essa barca da igreja que adentra no século XXI, no novo milênio. Então, de fato, nós temos que estar muito atentos, porque tem muita gente que tem falado do concílio a partir de críticas e não porque conheceu o concílio a partir daquilo que a igreja apresenta. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ouvir muita asneira por aí por conta do Concílio Vaticano II. Mas a gente pode ter certeza que o Espírito Santo continua presente na igreja, não dormiu quando aconteceu um concílio onde os bispos do mundo inteiro estiveram reunidos, mais de 2.000 bispos junto com o Papa, né? E que nos deram a essa maravilha que é o Concílio Vaticano II. Então, vejam que nós temos sim que conhecer muito mais esse concílio que continua falando para nós. Nós temos que atualizar esse concílio e trazer presente para a nossa vida cotidiana, porque os caminhos ali apontados são fundamentais para que a igreja possa evangelizar nestes nossos tempos. Muito bem, obrigado, Anderson. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas fique aí, não saia daí, a gente já vai voltar, porque depois temos perguntas muito interessantes também. Fique com a gente.